Antes de começar, se você gosta de histórias que mexem com a sua cabeça, que fazem você olhar 2 vezes para o corredor escuro da sua casa, então já aproveita e deixa o like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho, porque tem coisa assustadora chegando toda semana. E claro, se tiver alguma sugestão de tema, uma história que ouviu ou algo estranho que aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Agora, respira fundo. A história de hoje começa no porão de uma casa que deveria estar vazia. O porão daquela casa sempre foi apenas um detalhe esquecido, um espaço que ninguém na família tinha motivo para explorar. Era úmido, escuro, com teias de aranha se acumulando nos cantos e um cheiro de madeira antiga impregnado no ar. Quando Daniel herdou o imóvel do avô, ele não imaginava que, ali embaixo, algo estava esperando por ele há décadas. Ele desceu as escadas rangentes pela primeira vez em anos, apenas para avaliar se o local precisava de reforma ou limpeza. O som de seus passos ecoava como se o porão fosse maior do que realmente era. Mas não foi o espaço que chamou sua atenção. Foi algo metálico, meio enterrado sob caixas velhas, refletindo a luz fraca de sua lanterna. Ao se aproximar, Daniel percebeu que era um cofre. Um cofre pesado, antigo, com uma camada espessa de ferrugem e arranhões profundos na superfície. Não era o tipo de coisa que alguém simplesmente esquece no porão. Parecia ter sido colocado ali de propósito, talvez até escondido. Ele puxou algumas caixas para o lado, sentindo a poeira subir e arranhar sua garganta. Conforme expunha o cofre por completo, percebeu detalhes que deixaram seu estômago embrulhar. Símbolos riscados no metal, alguns redondos, outros angulosos, todos irregulares, como se fossem gravados às pressas. Não pareciam apenas riscos, pareciam marcas. A fechadura estava intacta, mas algo no objeto emitia a sensação de que não deveria ser tocado. Mesmo assim, Daniel não conseguiu evitar. Passou a mão sobre a superfície fria, tentando decifrar os símbolos. O toque fez um arrepio percorrer sua espinha, como se o cofre estivesse mais gelado do que o resto do ambiente. Ele tentou puxar a porta, mesmo sabendo que estaria trancada. Mas quando tocou a alavanca, sentiu um estalo vindo de dentro. Não a abertura, mas algo como um mecanismo travado, resistindo. A sensação de que alguém não queria que aquele cofre fosse aberto o atingiu com força. Curioso e inquieto, Daniel subiu novamente para a parte superior da casa e pesquisou na internet como abrir cofres antigos. Nada parecia se encaixar naquele modelo. Era velho demais, quase artesanal. Começou a se perguntar se o avô sabia da existência dele e por que nunca mencionou nada. Durante a madrugada inteira, ele não conseguiu dormir. Fechava os olhos e só conseguia pensar naqueles símbolos, em como pareciam familiares, como se já tivesse visto algo parecido antes, mas não lembrava onde. Cada vez que tentava relaxar, sentia a imagem do cofre surgir na mente, como um peso. No dia seguinte, decidiu descer de novo, mas dessa vez algo estava diferente. A lanterna parecia menos brilhante. O ar estava mais pesado, e por um instante, ele teve a impressão de que o cofre tinha se movido alguns centímetros para a esquerda. Claro que aquilo não era possível, mas era exatamente assim que parecia. A tensão finalmente chegou ao ponto em que Daniel percebeu que não poderia lidar com aquilo sozinho. E foi nesse momento que tomou a decisão que mudaria tudo: chamar a polícia. Não porque achasse que havia algo perigoso ali, mas porque, no fundo, começava a temer que houvesse algo vivo dentro daquele cofre. Oficiais entraram na casa com expressão neutra, sem imaginar o que encontrariam ali. Daniel os guiou até o porão, tentando explicar o que tinha visto, mas a sensação de que nada do que dissesse transmitiria o desconforto real era evidente. Quando os oficiais desceram as escadas, o ambiente pareceu mudar. O silêncio que dominava o porão era tão profundo que até a respiração deles parecia barulhenta demais. Ambos iluminaram o cofre com lanternas potentes e suas expressões mudaram imediatamente. Primeiro confusão, depois uma leve tensão. Eles certamente já tinham visto muitos cofres, mas nunca um como aquele. O mais experiente dos oficiais se agachou perto do objeto e examinou os símbolos. Ele passou o dedo por um deles, hesitando como se algo estivesse errado. Depois se levantou e comentou, quase sussurrando, que os riscos não pareciam apenas entalhados, pareciam queimados no metal, como se alguma ferramenta extremamente quente tivesse marcado a superfície.
O clima ficou ainda mais estranho quando os policiais tentaram mover o cofre. Era pesado, claro, mas havia algo além do peso físico que parecia prender o objeto ao chão, como se estivesse enraizado, fixado. Os dois homens trocaram olhares rápidos, como se tentassem esconder a inquietação que começava a crescer. Daniel, observando tudo de perto, sentiu aquela onda de calafrio novamente. Era como se o cofre estivesse ciente dos olhares sobre ele, como se não quisesse ser tocado, como se estivesse aguardando. Os policiais decidiram tentar abrir o cofre ali mesmo. Tiraram ferramentas da maleta, posicionaram barras de metal para fazer pressão e começaram a forçar a lateral da porta. O som do metal rangendo encheu o porão, ecoando como se alguém estivesse gemendo ao fundo. O barulho era tão agudo que Daniel instintivamente tampou os ouvidos. Enquanto os oficiais se esforçavam, algo inusitado aconteceu. Um dos símbolos na superfície do cofre, aquele com formato circular, pareceu escurecer gradualmente, como se estivesse sendo preenchido por sombra. Os policiais não perceberam, mas Daniel viu claramente, e aquilo o deixou paralisado. A temperatura no porão caiu abruptamente. Os dois oficiais pararam ao mesmo tempo, levantando as cabeças como se tivessem sentido o ar mudar também. Um deles murmurou: "Vocês sentiram isso?" O outro apenas concordou, com a testa franzida. Antes que pudessem reagir, um estalo forte ecoou de dentro do cofre. Não era o som de algo quebrando, mas sim o de algo soltando. Um mecanismo interno cedendo ou sendo liberado. E então, muito lentamente, a porta do cofre começou a se mover. Não para abrir totalmente, mas apenas o suficiente para que uma pequena brecha se formasse. Um espaço estreito, escuro, profundo. Foi nesse instante que todos sentiram a mesma coisa, um cheiro estranho escapando dali. Não era mofo, nem ferrugem. Era algo diferente. Algo que nenhum deles conseguiu identificar. Algo que não deveria existir. O oficial mais jovem se aproximou da porta entreaberta, inclinando apenas a cabeça, tentando enxergar algo na escuridão interna. Ele ergueu a lanterna, mas a luz parecia ser engolida antes mesmo de tocar o fundo. Era como se o interior do cofre fosse mais escuro do que o próprio ambiente ao redor, um tipo de escuridão que parecia viva. Daniel observou tudo com o coração acelerado. Era como se aquela brecha estreita fosse um olho, olhando de volta para eles, analisando, aguardando o momento certo. O policial mais velho se aproximou devagar, colocando a mão sobre o colega, como se quisesse impedir que ele chegasse muito perto. O cheiro estranho que saía do cofre ficou mais intenso. Não era forte a ponto de causar enjoo, mas tinha algo perturbador, como se fosse familiar em algum lugar muito profundo da memória humana, o tipo de cheiro que se sente antes de um temporal ou perto de algo morto. Algo que o corpo reconhece antes da mente. Um dos policiais se afastou um passo, limpando a garganta com desconforto. Ele comentou que talvez fosse melhor esperar uma equipe especializada, alguém treinado para lidar com objetos antigos. Mas o outro insistiu que, já que o cofre estava parcialmente aberto, deveriam ao menos verificar se havia algo perigoso ali dentro. Daniel, com a voz trêmula, perguntou se eles estavam certos de que deveriam continuar. A resposta veio hesitante, mas firme. Agora que abrimos, não dá para simplesmente deixar assim. A frase ecoou na cabeça dele como um aviso, algo que não os encorajava, apenas lembrava que já era tarde demais. A tensão se intensificou quando o policial mais jovem colocou os dedos na fresta da porta, tentando puxá-la um pouco mais para ver melhor. Assim que tocou a borda do metal, recuou imediatamente, como se tivesse levado um choque. Ele olhou para a ponta dos dedos, que ficaram levemente avermelhados, quase queimados. A temperatura, novamente, caiu a alguns graus. Daniel sentiu o suor em sua nuca evaporar instantaneamente, e seu corpo reagiu com um arrepio involuntário. Os policiais trocaram um olhar preocupado, mas nenhum deles disse em voz alta o que estava claramente pensando. Aquele cofre não deveria estar reagindo assim. A lanterna do policial mais velho, que iluminava diretamente a brecha, começou a piscar. Não era defeito na bateria. Era como se algo estivesse interferindo com a luz, drenando a energia. Cada oscilação deixava o interior do cofre ainda mais ameaçador, como se aquilo estivesse pulsando. O policial mais jovem, com a respiração pesada, deu um passo atrás.
Ele murmurou algo que Daniel não entendeu de imediato, mas o tom foi suficiente para deixá-lo gelado. Tem alguma coisa ali dentro. Ele não sabia descrever o que viu. Na verdade, parecia nem acreditar no que havia percebido. E então, como se fosse um sussurro vindo de dentro do metal, os três ouviram que soava como um arranhão. Suave, longo, algo raspando lentamente pela parte interna do cofre, como se estivesse tentando se aproximar da abertura. O arranhão continuou por alguns segundos, lento e irregular, como se algo estivesse tateando o interior do cofre. Cada movimento parecia calculado, como se estivesse tentando identificar a direção da abertura. Daniel sentiu o estômago despencar. Aquilo não parecia vir de nenhum objeto inanimado. Era um som vivo. Os policiais ficaram imóveis, presos entre o instinto de recuar e a obrigação profissional de descobrir o que havia ali dentro. A lanterna do oficial mais velho voltou a piscar, dessa vez mais rápido, e cada flash revelava a fresta do cofre pulsando com uma escuridão quase líquida. Um breu que parecia se mexer sozinho. O policial mais jovem levou a mão à arma, não para sacar, mas como um reflexo de segurança, como quem se prepara para algo desconhecido. Ele tentava enxergar mais dentro da abertura, mas a sensação era de que quanto mais olhava, menos conseguia perceber. Era como olhar para dentro de um túnel que não terminava. De repente, o arranhão parou. O silêncio retornou de forma abrupta, denso, quase agressivo. Era como se o porão tivesse prendido a respiração. Daniel sentiu seus ouvidos unirem com a ausência completa de som, como se o ambiente inteiro estivesse esperando algo. O policial mais velho engoliu seco e disse que iria puxar a porta mais um pouco. Daniel tentou impedir, mas sua voz falhou no momento em que tentou falar. Algo dentro dele gritava que aquilo era uma péssima ideia. Uma ideia que eles lamentariam, se tivessem a chance. O oficial colocou os dedos na borda da porta. Desta vez, o metal estava frio. Frio demais. Ele puxou devagar, e a porta se abriu mais alguns centímetros, rangendo como se estivesse sofrendo. O cheiro estranho escapou de novo, só que agora estava mais intenso, quase palpável. Uma mistura de terra úmida, ferrugem e algo indescritivelmente orgânico. Quando a abertura ficou larga o suficiente, a lanterna iluminou o interior por um instante antes de falhar completamente. Mas aquele pequeno raio de luz revelou algo que fez todos travarem. Não era um objeto ou um pacote escondido. Não era nada que esperavam encontrar. Era movimento. Aquela coisa dentro do cofre não tinha forma clara. Era como uma massa contorcida, um fragmento de sombra que se mexia de maneira lenta, fluida, quase consciente. Não dava para ver detalhes, apenas uma silhueta irregular, que parecia se retrair com a luz e se expandir quando a lanterna morria. O policial mais jovem soltou um palavrão sufocado e tropeçou para trás. O outro tentou iluminar com a lanterna reserva, mas ela também começou a falhar, como se algo estivesse drenando toda a energia ao redor. Daniel sentiu a garganta secar. Era como se aquele cofre fosse um buraco, uma abertura para algo que nunca deveria ter sido exposto. E então, do fundo daquela massa escura, surgiram dois pontos pequenos, não exatamente olhos, não exatamente luzes, mas algo que parecia consciente. Dois pontos que se abriram devagar, focando diretamente neles, observando, reconhecendo, como se aquela coisa soubesse exatamente quem havia libertado sua primeira brecha de luz em décadas. A primeira gaveta trouxe um impacto inesperado. Não havia documentos, dinheiro, joias ou qualquer coisa que alguém normalmente guardaria em um cofre. O que Daniel encontrou foi estranho. Um pequeno rádio portátil, antigo, com a antena quebrada. Ele o segurou, notando que ainda tinha terra seca nas frestas, como se tivesse sido enterrado. Por um instante, ele pensou que fosse apenas lixo guardado por alguém excêntrico. Mas não havia lógica nenhuma na presença daquele objeto ali. Ele puxou a segunda gaveta com mais força, dessa vez um pouco mais nervoso. Dentro dela, havia um envelope grosso, ainda selado, com o nome MG escrito na frente. A caligrafia era firme, quase agressiva. Daniel sentiu seu coração acelerar sem motivo. Era como se estivesse mexendo em algo que não deveria ser tocado. Ele passou o dedo pela aba do envelope. Por algum motivo, decidiu não abri-lo. Pelo menos, não ainda.
A terceira gaveta parecia presa. Daniel usou os 2 braços para forçá-la. Quando finalmente cedeu, algo caiu dentro do cofre fazendo um som seco, como madeira batendo no metal. Ele iluminou o interior e viu um pequeno crucifixo de madeira, escuro, gasto, com marcas de arranhões na superfície. Mas não eram arranhões aleatórios. Ele se aproximou, buscando entender, e a verdade o fez recuar um passo. Os arranhões formavam números. Números repetidos, gravados com força, talvez com unha, talvez com desespero. Eram sempre os mesmos 3. 4, 1, 7. Daniel sentiu um arrepio percorrer suas costas. Ele tentou rir, dizendo a si mesmo que eram símbolos religiosos, códigos, sei lá, mas algo ali estava errado. Ele colocou o crucifixo de lado, mas evitou encostar onde estavam os números. Só de olhar para ele já dava uma sensação incômoda, como se a madeira tivesse absorvido algum tipo de angústia. A quarta gaveta chamou atenção imediatamente, não pela aparência, mas pelo peso. Quando Daniel puxou, sentiu que era muito mais pesada que as outras. Lá dentro havia um caderno, grosso, encadernado com couro que já estava rachando nas bordas. Parecia antigo, talvez décadas. E, diferente de todo o resto, esse item parecia carregado de intenção. Como se ele fosse o verdadeiro motivo de alguém ter escondido um cofre naquele porão. O cheiro que saiu da gaveta ao abrir foi o que mais incomodou Daniel. Um cheiro de papel velho misturado com algo metálico, quase ferroso. Ele não soube na hora, mas mais tarde lembraria desse detalhe com clareza perturbadora. Ele passou os dedos pela capa, que tinha marcas circulares, como gotas secas de algum líquido que ele preferiu não tentar adivinhar. Por um momento, ele pensou em parar ali, fechar tudo, levar o cofre para o quintal e deixar a polícia lidar com aquilo. Mas a curiosidade, como sempre, venceu. Daniel abriu o caderno na primeira página e a caligrafia o fez estremecer. Letras tortas, inclinadas, escritas como se a pessoa estivesse tremendo, ou com pressa absurda. A primeira frase ocupava todo o topo da página, escrita com lápis forte, quase rompendo o papel. Se você está lendo isso, então o tempo já acabou. Ele passou para a segunda página, agora com um peso no peito que não conseguia explicar. Ali, vários desenhos, todos parecendo feitos por alguém à beira de um colapso. A maioria representava o mesmo símbolo repetido, um retângulo com um círculo no centro e várias linhas apontando para ele. Daniel tentava entender se aquilo era um mapa, um ritual, algum tipo de código. Mas não. Quanto mais ele olhava, mais percebia que o símbolo não representava um objeto. Representava uma porta. Uma porta com alguma coisa atrás dela. Na página seguinte, havia texto. Mais claro, mais controlado. Ele não quer ser lembrado, mas nós o vemos. E quando o vemos, ele volta. Daniel sentiu sua respiração ficar mais curta. Aquilo não parecia ficção, nem parecia devaneio. O autor escrevia como quem implora para ser levado a sério. E então, no fim da página, havia algo que gelou Daniel por completo. Escrito em letras pequenas, quase escondidas: se encontrar o cofre, não abra a última gaveta. A frase ecoou na cabeça de Daniel como uma ameaça direta. Ele olhou para o cofre, para as gavetas já abertas, e só então percebeu. Havia, sim, uma última gaveta. Ele simplesmente não tinha reparado antes porque ela era menor, discreta, quase fundida à estrutura metálica, como se tivesse sido projetada para passar despercebida. E agora, depois de ler aquele aviso, ela parecia pulsar com um peso diferente, como se estivesse esperando. Daniel fechou o caderno devagar, como se isso pudesse diminuir a sensação de que alguém observava do fundo daquele porão abafado. Ele respirou fundo, tentando racionalizar. Talvez fosse só um texto paranoico escrito por alguém perturbado. Talvez tudo aquilo fosse uma coleção de objetos que significavam algo apenas para o antigo dono da casa. Sim, era isso. Precisava ser. Mas ao mesmo tempo, uma parte dele, uma parte mais antiga, mais instintiva, dizia para não tocar naquela gaveta final. Aquela que foi explicitamente mencionada no caderno. Aquela que talvez escondesse algo que ninguém deveria ver. A lógica lutava com a curiosidade e, infelizmente, Daniel sempre teve uma relação complicada com limites.
Quando eles eram colocados, ele sentia vontade de atravessá-los. Ele passou a mão pelo metal frio ao redor da última gaveta, tentando encontrar algum tipo de trava. Não havia nenhuma. Só uma pequena fenda onde os dedos poderiam entrar para puxá-la. O detalhe que mais o incomodou foi perceber que essa gaveta estava quente. Não quente como um objeto que esteve ao sol, mas quente de um jeito estranho, como se algo vivo estivesse ali dentro. Daniel afastou rapidamente a mão, assustado com o próprio pensamento idiota. O silêncio no porão ficou pesado, denso, quase físico. Era como se até o ar tivesse parado. Daniel deu 2 passos para trás, respirando fundo, tentando decidir se devia chamar alguém. Talvez a polícia, talvez um amigo, qualquer pessoa para ver aquilo com ele. Mas a vergonha bateu. Como ele explicaria? Oi, encontrei um cofre estranho no porão e acho que uma das gavetas está quente. Não. Ele sabia que iria parecer loucura. Ele se aproximou novamente. Dessa vez, não colocou a mão direto na gaveta. Ele tocou apenas a borda do cofre, tentando sentir se o calor era geral. Mas não era. O cofre inteiro estava frio. Só aquela gaveta emitia aquele calor discreto, perturbador. A sensação subiu pelo braço dele como um aviso. Mas avisos não costumavam deter Daniel. Com a ponta dos dedos, ele puxou a gaveta apenas alguns centímetros. Um estalo baixo ecoou, como se algo tivesse sido liberado. Um cheiro diferente escapou, um aroma denso, ácido, quase como ferro misturado com algo doce. Daniel fez uma careta e recuou meio passo. Aquilo definitivamente não era normal. A gaveta ainda estava entreaberta. Do pequeno espaço, vinha uma escuridão diferente. Não apenas ausência de luz, mas uma escuridão mais profunda, pesada, quase oleosa. Ele sentiu seu estômago embrulhar ao olhar para aquele vão sombrio. Era como se aquela pequena abertura fosse maior do que deveria ser. Como se escondesse um espaço que não cabia ali dentro. O coração dele batia forte agora, cada pulsação ecoando nos ouvidos. Ele engoliu seco, limpou o suor das mãos na calça e decidiu abrir de vez. Porque se não fizesse isso agora, jamais teria coragem novamente. Ele puxou a gaveta com força. E no mesmo instante, o porão ficou completamente, absolutamente silencioso. O tipo de silêncio que não pertence ao mundo normal. Dentro da gaveta, no início, Daniel não viu nada. Só a mesma escuridão densa de antes, profunda de um jeito impossível para um compartimento tão pequeno. Ele inclinou o corpo para tentar enxergar melhor, aproximando o rosto, respirando o cheiro metálico que escapava dali. Mas então, seus olhos começaram a se acostumar com a baixa iluminação e uma forma sutil começou a emergir da sombra. Era um envelope, antigo, amarelado, quase queimado nas bordas. Mas o que fez Daniel recuar imediatamente não foi o envelope em si, e sim o fato de que ele parecia estar pulsando, como se algo dentro dele tivesse um ritmo próprio, um movimento quase imperceptível, mas suficiente para fazer seu estômago virar. Ele piscou rápido, pensando que talvez fosse sua mente pregar peças, talvez uma ilusão de luz, talvez cansaço. Mas não, o envelope continuava pulsando. Ele estendeu a mão com extremo cuidado, temendo tocar no objeto, mas sem conseguir se impedir. A ponta de seus dedos tremia. Quando finalmente encostou no papel, esperava uma textura frágil, seca, mas o envelope estava quente. Quente como pele. Daniel engoliu seco e respirou fundo antes de puxá-lo para fora da gaveta. Ao fazer isso, ouviu um som abafado vindo de dentro do cofre, algo entre um suspiro e um estalo. Como se o cofre tivesse aliviado. O envelope tinha um peso estranho. Não parecia conter apenas papel. Parecia mais pesado do que deveria, como se estivesse carregando algo que não fazia sentido para seu tamanho. Daniel virou para examinar e viu que tinha um nome escrito na frente, em caligrafia trêmula, quase legível. Um nome que fez seus dedos congelarem. Era o nome dele. O choque o fez derrubar o envelope no chão de madeira do porão. Ele deu 2 passos para trás, o coração batendo tão forte que parecia tentar escapar pela garganta. Como alguém poderia ter colocado seu nome ali? A casa era antiga, a família que morou ali antes tinha mudado há décadas. Nada fazia sentido, a não ser que aquele envelope não estivesse esperando por quem morou ali antes. Estivesse esperando por quem morasse ali agora.
Daniel se agachou lentamente e pegou o envelope de volta, evitando imaginar qualquer coisa viva pulsando dentro dele. Com mãos trêmulas, começou a abri-lo. O selo parecia velho, rachado, mas se desprendeu com facilidade, como se tivesse sido aberto e fechado inúmeras vezes. Dentro, havia apenas uma folha dobrada várias vezes. Ele a desdobrou devagar, sentindo a tensão subir pelo corpo como eletricidade. A letra era a mesma do caderno encontrado anteriormente, mas o conteúdo fez suas pernas quase falharem. A carta estava escrita como se fosse dirigida diretamente a ele, não usando apenas seu nome, mas descrevendo coisas que aconteceriam. Coisas íntimas, recentes, impossíveis para alguém naquela época saber. Falava sobre sua mudança, sobre o porão, sobre o exato momento em que ele estaria lendo aquela carta. E terminava com uma sentença que gelou sua alma. Quando você abrir esta gaveta, eu vou acordar. Daniel deixou a carta cair, e foi nesse exato instante que algo atrás dele respirou. Daniel virou-se tão rápido que quase caiu, escorregando no chão empoeirado do porão. Seus olhos varreram o ambiente, buscando desesperadamente a origem daquele som. Mas não havia ninguém ali. Apenas as sombras projetadas pelas lâmpadas fracas, tremendo levemente como se algo estivesse se movendo entre elas. Sua respiração ficou curta, quase presa no peito, enquanto tentava escutar qualquer ruído que confirmasse que não estava imaginando aquilo. Por um momento, tudo ficou absolutamente silencioso. Um silêncio tão profundo que parecia pressionar contra seus ouvidos. O tipo de silêncio que só existe quando algo está se escondendo, observando. Daniel deu um passo para trás, mantendo a gaveta do cofre em seu campo de visão. Parte dele queria correr para fora da casa e nunca mais voltar. Mas outra parte, teimosa, quase hipnotizada, sentia que precisava entender o que estava acontecendo ali. Ele se aproximou lentamente da gaveta aberta. Só que dessa vez, ela não estava vazia. No lugar onde o envelope havia estado, algo pequeno e escuro repousava no fundo. Um objeto que não estava lá antes. Era uma pequena chave, preta, metálica, com detalhes gravados que pareciam formar símbolos que Daniel não reconhecia. Ele não tinha dúvidas. Aquilo apareceu depois que ele abriu a carta. A sensação de ser observado cresceu, forte o suficiente para arrepiar cada centímetro da sua pele. Ele fechou a mão ao redor da chave, sentindo seu frio intenso, um frio quase antinatural. E então, no canto mais distante do porão, algo se moveu. Não um animal, não um objeto caindo. Era uma sombra que se deslocou, sem que houvesse qualquer fonte de luz responsável por projetá-la. Daniel engoliu seco, tentando manter o controle. O porão parecia mais escuro do que antes, como se as sombras estivessem engolindo a luz aos poucos. Ele subiu os olhos para a lâmpada principal, bem a tempo de vê-la piscar. 1, 2, 3 vezes, antes de voltar ao normal. O ar ficou mais pesado, mais frio, com um cheiro de ferrugem e terra úmida se espalhando pelo ambiente. Ele começou a recuar, mantendo os olhos na escuridão, até sentir sua panturrilha bater contra o cofre. O toque gelado do metal fez um arrepio atravessar sua espinha. Foi então que percebeu o que a carta dizia. Quando você abrir esta gaveta, eu vou acordar. A coisa, seja lá o que fosse, já estava ali, desperta, respirando, se movendo. As paredes do porão pareciam render como se a casa inteira estivesse prestes a afundar sobre ele. Um estalo seco ecoou do fundo do cômodo, fazendo Daniel prender o ar. Ele olhou fixamente para o cantinho onde a sombra havia se movido. E então, viu 2 pequenas luzes refletirem de dentro da escuridão, como olhos, observando, sem piscar. Os olhos não eram humanos. Não tinham formato normal. Eram longos, estreitos, inclinados, luminosos, como 2 lâminas prateadas suspensas no breu. E, lentamente, aquelas luzes começaram a subir, ficando mais altas, como se a coisa estivesse se levantando do chão. A chave em sua mão pareceu pulsar junto com seu coração, reagindo à presença da criatura. Daniel sentiu uma pressão contra o peito, como se algo estivesse tentando empurrá-lo para perto do cofre, como se fosse o único lugar seguro, ou lugar onde algo ainda pior o esperava. A criatura deu o primeiro passo para fora da sombra. A luz da lâmpada vibrou quando a criatura avançou meio passo para frente,
e por um instante Daniel conseguiu ver uma silhueta, longa demais, alta demais, esguia como se tivesse sido esticada além do que era natural. Parecia humana apenas na sugestão da forma, como se estivesse tentando imitar algo que já tinha visto, mas sem compreender completamente o que era ser humano. Os olhos eram a única coisa realmente nítida, flutuando no escuro como lâminas prateadas afiadas. Daniel recuou até suas costas baterem contra a parede. Seu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. A criatura permaneceu imóvel por alguns segundos, apenas observando, como se avaliasse o que ele faria. O silêncio era tão absoluto que Daniel conseguia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. A coisa não tinha boca visível, mas ele sentia. Sentia como se estivesse sorrindo. Um ruído baixo ecoou pelo porão. Não um grunhido, nem um sussurro. Era como o som de passos arrastados, só que o ser à frente dele não se movia. Daniel percebeu então que o barulho vinha do cofre. A gaveta que ele tinha aberto estava começando a se mover. Lentamente, como se estivesse sendo puxada de volta para dentro por mãos invisíveis. O metal rangia, soltando faíscas de pânico dentro dele. A criatura virou a cabeça, num movimento rápido e anguloso demais, como se os ossos fossem dobradiças de ferro. Parecia ouvir o som da gaveta se fechando sozinha. E então, olhou de volta para Daniel. Só que dessa vez, a luz nos olhos dela ficou mais intensa, quase hipnótica. Daniel sentiu seu corpo enfraquecer, como se algo estivesse drenando sua energia através do olhar. Ele tentou desviar, mas não conseguia. Era como estar preso em uma teia invisível. Suas mãos começaram a tremer descontroladamente. A chave escorregou dos seus dedos e caiu no chão com um tlec seco, ecoando como um disparo. A criatura reagiu instantaneamente. O som metálico pareceu irritá-la. A luz da lâmpada piscou violentamente, quase apagando. Daniel aproveitou a fração de segundo em que conseguiu mover os olhos e se jogou para o lado, quebrando o contato visual. Seu corpo voltou a obedecê-lo, apesar da fraqueza. Ele engatinhou desesperadamente em direção à escada do porão, sem olhar para trás. O ar parecia se tornar mais frio com cada movimento, como se a criatura estivesse se aproximando. Atrás dele, um ruído seco, como unhas arranhando metal, ecoou pelo ambiente. A coisa estava se movendo agora, e rápido. Daniel sentiu o instinto primal de sobrevivência tomar conta. Subiu os primeiros degraus quase se jogando contra eles. Cada músculo do seu corpo doendo como se estivesse lutando contra uma força que tentava puxá-lo de volta. O porão pareceu escurecer ainda mais quando a luz atrás dele se apagou de vez. Agora só havia o som das unhas arranhando o chão, vindo cada vez mais perto. Daniel agarrou o corrimão e subiu o restante da escada com um impulso final de puro pavor. Pulou para fora e bateu a porta do porão com toda a força, trancando a maçaneta com as mãos trêmulas. No mesmo segundo, algo do outro lado bateu na porta. Não foi um soco, não foi um chute, foi um toque leve, como se dedos longos e frios estivessem apenas confirmando onde ele estava. Daniel ficou parado diante da porta do porão, paralisado, com a testa encostada na madeira fria. Ele esperava outro impacto, esperava que a criatura tentasse arrombá-la, mas o que veio foi ainda pior. Silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que dava a sensação de que a casa inteira estava prendendo a respiração junto com ele. O toque delicado havia sumido, mas o medo permanecia como um peso esmagador em seu peito. Ele se afastou da porta devagar, sem fazer barulho, como se qualquer movimento brusco pudesse atrair o que estava lá embaixo. Cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria. Suas mãos tremiam tanto que ele precisou segurá-las contra as coxas para evitar perder completamente o controle. O coração batia descompassado, tentando decidir se deveria correr ou desmaiar. A casa, antes silenciosa, agora parecia viva. Cada estalido da madeira, cada corrente de ar, cada vibração parecia carregada de intenção. Daniel sentiu uma presença se mover não no porão, mas pela casa. Como se a criatura tivesse atravessado paredes, como se não dependesse de portas para mudar de lugar. O ar ficou mais frio, muito mais frio. Sua respiração começou a aparecer na frente dos lábios, como se ele estivesse em pleno inverno. Ele se virou devagar, com medo do que encontraria. O corredor estava vazio, mas algo nele estava diferente. As sombras pareciam mais densas, como se ocupassem espaço físico.
A iluminação amarelada dos abajures estava mais fraca, como se estivesse sendo drenada. Daniel deu alguns passos hesitantes pelo corredor, chamando por alguém sem sequer perceber. Tem alguém aí? A resposta veio como um eco invertido, não um som real, mas a sensação nítida de que a casa sussurrava algo de volta. Ele andou até a sala, onde a janela dava vista para o quintal. Queria ver pessoas. Queria ver movimento. Qualquer coisa que provasse que ele não estava sozinho no mundo. Mas quando se aproximou da janela, a rua estava completamente vazia. Não havia carros. Não havia vento. Não havia som. Era como se o mundo inteiro estivesse em pausa. Um arrepio correu por suas costas quando ele percebeu o próprio reflexo no vidro. Mas algo estava errado nele. Daniel viu sua silhueta, seus ombros tensos, seu rosto pálido. Mas atrás de si havia algo, uma sombra alongada demais para ser humana. Uma figura alta, curvada, com 2 pontos prateados brilhando na escuridão do reflexo. Os olhos, sempre os olhos. Ele girou o corpo imediatamente, o coração explodindo no peito. Mas atrás dele não havia nada, apenas a sala vazia. O reflexo tinha mostrado algo que não estava ali, ou que não queria ser visto diretamente. Daniel deu 2 passos para trás, apavorado, encarando a própria imagem na janela novamente. Dessa vez, só viu a si mesmo, sem sombra, sem olhos, sem criatura. Antes se pudesse processar, um som metálico ecoou pela casa, um tilintar leve, ritmado. Daniel congelou. Ele conhecia aquele som. Era o mesmo barulho da chave quando caiu no chão do porão. Como se alguém estivesse segurando a chave agora e balançando-a entre os dedos. O som vinha do fim do corredor, justo onde a escuridão parecia mais profunda. Daniel deu um passo hesitante para trás, mas o tilintar continuou. 1, 2, 3 vezes, depois parou. E então, uma voz grave, arranhada, quase humana, ecoou do corredor. Você abriu o que não devia. O som daquela voz atravessou Daniel como uma lâmina fria. Ele sentiu as pernas fraquejarem imediatamente, como se a própria estrutura do seu corpo tivesse esquecido como se manter de pé. Aquela voz não vinha apenas do fundo do corredor, parecia vibrar dentro das paredes, dentro da casa e, de algum modo, dentro dele. Cada palavra parecia arranhar, como se tivesse sido pronunciada por algo que não estava acostumado a falar. Daniel recuou mais alguns passos, mantendo os olhos fixos na escuridão. A voz não voltou a falar, mas a mensagem era clara demais. Ele abriu algo que não devia. Despertou algo que não deveria existir. O ar ficou mais pesado, dificultando a respiração, como se a casa estivesse se fechando ao redor dele. A sensação de estar sendo observado era sufocante, quase física. Determinado a não ficar ali parado esperando o pior, Daniel correu para a cozinha em busca de qualquer coisa que pudesse usar como arma, mesmo sabendo que armas provavelmente não fariam diferença nenhuma contra aquilo. Pegou uma faca. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o objeto cair, mas segurá-la lhe dava uma sensação mínima de controle, mesmo que fosse falsa. Ele tentou ligar o celular, desesperado para chamar ajuda. Mas a tela ficou completamente estática, cheia de linhas distorcidas e ruído branco, como se o aparelho estivesse sendo bloqueado por alguma interferência sobrenatural. Ele apertou os botões repetidas vezes, mas nada mudava. Era como se a tecnologia simplesmente tivesse deixado de funcionar dentro daquela casa. Foi quando notou algo estranho na tela. Entre os ruídos, entre os flickers, havia um rosto por um segundo. Um rosto alongado. Olhos prateados. Daniel jogou o celular no chão instintivamente. Ele não queria ver mais nada. Não queria outra aparição. Mas era tarde demais. A criatura estava brincando com ele, mostrando que podia aparecer onde quisesse. Ele ouviu um estalo atrás de si. Um ruído seco, como madeira sendo pressionada. Girou o corpo rapidamente, levantando a faca, pronto para qualquer coisa. Mas não havia ninguém. No entanto, algo havia mudado. A porta da cozinha estava entreaberta, mesmo ele tendo certeza absoluta de que a tinha deixado fechada. O corredor escuro, o mesmo de onde a voz havia vindo, estava à vista novamente. Um corredor que agora parecia respirar.
A lâmpada acima dele piscou, lançando sombras que se esticavam como dedos no chão. Daniel começou a sentir algo novo. Não só o medo de ser observado, mas a sensação de que estava sendo conduzido. Como se a casa estivesse tentando direcioná-lo para algum lugar. Como se tudo aquilo estivesse seguindo um plano. E então, um som reverberou pelo corredor. Um som familiar, mas completamente fora de lugar. Era o barulho de algo arranhando o piso, devagar, rítmico, quase preguiçoso. A criatura estava ali. Ele não a via, mas sentia cada movimento, como se uma corrente gelada passasse pelo seu corpo sempre que ela se aproximava. A faca pareceu mais pesada em sua mão. Daniel se perguntou se deveria correr para fora da casa, mas algo dentro dele sabia que não adiantaria. A sensação era clara. A criatura não estava presa ao porão, nem à casa. Ela estava presa a ele e carregava a chave que agora marcava Daniel como alguém que havia despertado que deveria permanecer selado. O som do arrastar ficou mais alto, mais próximo, até que finalmente parou bem atrás da porta entreaberta. A lâmpada piscou uma última vez e ficou fraca, como se estivesse implorando por ajuda. Então a porta começou a abrir, sozinha. A porta abriu devagar, como se alguém a empurrasse com a ponta dos dedos. O rangido ecoou pela cozinha inteira, atravessando os ossos de Daniel. Ele ergueu a faca, mas seu braço tremia tanto que a lâmina vibrava. A escuridão do corredor parecia mais densa do que antes, como se a luz hesitasse em entrar ali, como se fosse proibida. Daniel prendeu a respiração, esperando ver algo surgir, mas o corredor estava vazio. Ou pelo menos, parecia estar. Aquele silêncio sufocante retornou, ainda mais pesado. Daniel deu um passo para trás. Então, de repente, uma das lâmpadas do corredor explodiu com um estalo seco. Estilhaços de vidro ricochetearam pelo chão. Ele soltou um grito abafado. A explosão da lâmpada revelou, por um milésimo de segundo, uma silhueta imóvel na extremidade do corredor. Alta, esquelética, os olhos brilhando como pequenos cortes de luz. E então, num piscar, sumiu. Daniel começou a respirar mais rápido, quase hiperventilando. Ele sabia que correr não adiantaria, mas ficar parado também não. Era como estar preso num jogo cruel em que cada movimento dele gerava uma resposta daquele ser. Ele engoliu seco e decidiu recuar para a sala novamente. A luz ali era um pouco mais forte. Ele precisava de espaço para pensar. Mas quando passou pela porta da cozinha, algo chamou sua atenção. A televisão da sala estava ligada. Ele tinha certeza de que não a ligara. A tela exibia apenas estática, um mar de ruído branco se contorcendo. Mas no meio da estática havia um som, um sussurro, vindo não dos alto-falantes, mas de dentro da estática em si. Um sussurro que parecia formado por dezenas de vozes sobrepostas. Daniel se aproximou da TV devagar, hipnotizado, tentando decifrar o que estavam dizendo. E então, por apenas um segundo, a imagem mudou. A estática se formou como se estivesse desenhando uma figura. Um rosto. O mesmo rosto alongado que tinha visto na tela do celular. Os mesmos olhos. A criatura estava na televisão, olhando para ele. E dessa vez, a boca estava aberta, como se estivesse tentando falar. Daniel recuou tão rápido que tropeçou no tapete e caiu no chão. A TV desligou sozinha, mergulhando a sala num silêncio mortal. Ele tentou se levantar, mas seus músculos pareciam não obedecer. Estava sendo dominado por uma sensação avassaladora de que algo estava prestes a acontecer. Algo que quebraria completamente qualquer lógica. Foi quando ouviu o som. Um som leve, quase suave, como dedos tocando piano. O mesmo som da chave. O tilintar metálico ecoava pela sala, mas vinha de cima. Daniel ergueu o olhar devagar, o coração batendo como um tambor. No topo da escada, no andar superior, havia uma figura parada, escura, longa, inclinada para frente. Ela balançava a chave entre os dedos, a mesma chave que havia escapado da mão dele no porão, a chave que não deveria existir fora daquele cofre. A criatura levantou um dedo, longo e fino, e apontou diretamente para Daniel. Depois, abriu a mão, deixando a chave cair escada abaixo. O barulho da queda ecoou pela casa. Um único som metálico que parecia anunciar o próximo passo.
O próximo movimento era dele. A chave bateu no último degrau e rolou até parar a poucos centímetros do pé de Daniel. Ele não ousou tocar. Cada fibra do seu corpo gritava para não estender a mão. A criatura continuava imóvel lá no topo da escada, como uma sombra sólida, moldada com a intenção específica de observar. Ela não piscava, não respirava, apenas esperava. Daniel finalmente conseguiu se erguer, ainda de joelhos, apoiando-se na quina do sofá. A presença daquele ser pesava no ar como uma pressão constante, como se os pulmões dele precisassem de mais força para funcionar. A sala parecia menor, mais sufocante, como se a casa inteira tivesse ficado consciente de que ele estava com medo e de que estava sendo caçado. A criatura então inclinou a cabeça, como se analisasse cada microexpressão dele. O pescoço estalou, produzindo um som seco e alto demais para uma simples articulação. Aquilo fez Daniel estremecer. A sombra deu um passo para trás e desapareceu. Não correu, não pulou, não escorregou pela escuridão. Apenas deixou de existir no espaço. Mas algo permaneceu. Um cheiro, um aroma metálico no ar, como ferrugem molhada, como sangue. Daniel queria fugir da casa. Queria abrir a porta da frente e correr até suas pernas não aguentarem mais. Mas um detalhe o impediu. Todas as portas estavam trancadas. Todas as janelas tinham grades. Era uma casa antiga, projetada como um cofre, e agora parecia realmente ter se tornado um. O som de passos começou no andar de cima. Leitos, arrastados. Não pareciam pés, mas algo rígido tocando o chão, como articulações ósseas batendo contra madeira. Os passos percorriam o corredor superior, indo de um lado ao outro deliberadamente, como se o ser estivesse escolhendo um caminho, planejando. Daniel sentiu algo vibrar no bolso. O celular. Ele gelou na hora. As notificações retornaram. Devagar, com os dedos trêmulos, ele puxou o aparelho. A tela estava apagada, mas parecia quente demais, como se tivesse sido usado por alguém, mesmo estando em seu bolso o tempo todo. Ele girou o celular e a tela acendeu sozinha. Havia apenas uma frase. E dessa vez, não era uma notificação. Era uma mensagem. Você precisa subir. Daniel deixou o celular escorregar da mão. A frase parecia ter sido escrita na tela, não digitada. Não havia horário. Não havia número de origem. Só aquelas palavras formando um comando direto, quase autoritário. Ele engoliu em seco, sentindo a garganta arranhar como se estivesse engolindo pó. O barulho no andar de cima cessou no mesmo instante em que a mensagem apareceu. O silêncio ficou ainda mais ameaçador do que os passos. Daniel respirou fundo, tentando convencer a si mesmo de que aquilo era algum tipo de alucinação causada pelo pânico. Mas a casa estava viva. Ele sentia isso. Era um instinto primitivo, animal, dizendo para ele não seguir em frente. Mas a curiosidade, e talvez o desespero, começaram a vencer. Ele se abaixou para pegar a chave caída no chão. Ela estava mais fria do que o piso de concreto. Uma frieza quase artificial, como se tivesse sido deixada em gelo. Ele fechou a mão em volta da chave e subiu o primeiro degrau devagar, com o coração comprimido no peito. Conforme subia, o cheiro metálico se intensificava. Não era sangue fresco, era algo mais antigo, quase enterrado no ar. O corrimão rangia, como se protestasse a cada toque dele. Parecia que a casa inteira observava, avaliando cada movimento. No segundo andar, o corredor estava completamente escuro. A luz queimara no momento em que a criatura aparecerá. Daniel usou a lanterna do celular para iluminar o caminho, e isso foi um erro. A luz revelou impressões nas paredes. Marcas longas, arranhões, alguns tão profundos que chegavam à madeira por baixo da tinta, como se algo tivesse sido arrastado ou tivesse tentado sair dali. No final do corredor havia a porta trancada do antigo quarto de hóspedes. A única porta que nunca abria. A única porta que ninguém, nem mesmo o antigo dono da casa, mencionava nos documentos. E a chave na mão de Daniel parecia se aquecer, como se soubesse que finalmente chegará a sua hora. Ele sentiu a palma começar a arder. A chave pulsava. Sim, pulsava, com uma leve vibração, quase como um coração mecânico chamando, convidando-o a usá-la. Daniel deu o último passo.
Parou diante da porta e percebeu que, do outro lado, não havia silêncio. Havia um som, baixo, rasgante, como se alguém estivesse respirando na madeira. A respiração do outro lado da porta não parecia humana. Era irregular, áspera, como se os pulmões da coisa estivessem cheios de poeira ou terra. Daniel recuou um passo, mas a chave em sua mão ficou ainda mais quente, obrigando-o a apertar os dedos em volta dela. Era como se estivesse queimando, mas sem deixar marca alguma. A sensação de que estava sendo empurrado para a porta, não fisicamente, mas mentalmente, se intensificou, como se algo estivesse sussurrando dentro da sua cabeça. Não eram palavras, era uma intenção, uma ordem. Abra. Aquele comando silencioso parecia vibrar nas paredes, no piso, dentro do próprio peito de Daniel. Ele levantou a lanterna na direção da porta e percebeu que havia, em volta da fechadura, riscos semicirculares, como se unhas, muito longas, tivessem arranhado metal por dentro, tentando escapar. Isso fez suas mãos tremerem, mas a chave parecia puxá-lo para frente, como se tivesse vida própria. Quando aproximou a chave do buraco da fechadura, ela começou a emitir um som baixo, metálico, semelhante a um zumbido. Era impossível, mas estava acontecendo bem ali, diante de seu rosto. O ar ficou mais pesado, mais denso, quase difícil de respirar. A casa inteira pareceu prender o fôlego. A respiração do outro lado da porta parou. De repente, totalmente, o silêncio foi tão brusco que Daniel se assustou. Sua alma parecia querer fugir do corpo, como se pressentisse o que viria a seguir. Ele quase desistiu. Quase deixou a chave cair no carpete antigo. Virou as costas, fugiu escada abaixo. Mas algo se mexeu. Não na casa, não atrás da porta, mas dentro da própria chave. Ela girou sozinha em sua mão, como se estivesse agradecendo por finalmente ter retornado ao lugar certo. Daniel engoliu em seco, sentindo o suor escorrer pela nuca. Lentamente, ele enfiou a chave na fechadura. O encaixe foi perfeito, como se a porta tivesse sido feita exatamente para ela. Um clique ecoou pelo corredor, tão nítido quanto o estalar de um osso. A porta pareceu vibrar levemente, como se estivesse acordando de um longo sono. E então, a fechadura girou, sozinha, com um estalo lento, arrastado, quase preguiçoso, como se a porta estivesse saboreando cada segundo daquele momento. A porta se abriu apenas alguns centímetros, mas foi o suficiente para que um vento gelado escapasse do breu absoluto que havia lá dentro. Não era apenas frio. Era um frio pesado, úmido, de porão abandonado, misturado com algo que Daniel não conseguiu identificar de imediato, mas se parecia vagamente orgânico. Ele recuou instintivamente, mas a porta continuou se abrindo sozinha, rangendo como se não fosse usada há décadas. A lanterna tremeu em sua mão quando ele apontou para dentro. A princípio, só viu escuridão, profunda e sólida como tinta preta. Mas conforme deu um passo hesitante para o lado, o feixe de luz iluminou o chão do cômodo. Era de madeira, mas tão velha e desgastada que parecia prestes a desmanchar com um toque. Havia algo espalhado pelo chão, pequenas partículas brancas que reluziam sob a luz. Pareciam fragmentos, de que ele ainda não sabia. O cheiro dentro do quarto ficou mais forte conforme a porta abria mais. Era um cheiro agridoce, metálico, mas também lembrava algo podre, como fruta deixada ao sol. Misturado a isso, surgia um leve odor de mofo antigo, daqueles que se acumulam em lugares completamente fechados por muitos anos. Daniel não quis entrar. Cada instinto dentro dele gritava para que corresse, trancasse o porão e esquecesse o que tinha visto. Mas a chave, ainda quente, parecia pulsar na sua mão, como se estivesse viva, como se dissesse que ele não tinha escolha, que o que estava ali dentro precisava ser visto. A porta escancarou de vez. A luz da lanterna finalmente alcançou o centro do quarto e Daniel sentiu o estômago virar. No meio do cômodo, sobre uma velha mesa redonda, havia um objeto estranho coberto por um pano escuro. A mesa estava cercada pelos mesmos fragmentos brancos que estavam espalhados pelo chão. Quanto mais ele olhava, mais percebia o quão sinistro aquilo era. Não era poeira, não eram lascas de tinta, eram pedaços de algo quebrado. E, ao que tudo indicava, algo que não queria ter sido tocado. Daniel engoliu seco quando percebeu que o pano sobre a mesa se mexeu.
Não muito, apenas um tremor leve, quase imperceptível, mas suficiente para gelar seu sangue instantaneamente. Era como se algo ali embaixo estivesse respirando, ou esperando. A casa inteira pareceu ficar em silêncio. Nem o som do vento, nem a madeira estalando, nada. Apenas o coração de Daniel, batendo rápido demais, alto demais, como se estivesse tentando avisá-lo de que aquilo não era um simples cômodo trancado. Era um lugar que nunca deveria ter sido aberto, e ele havia acabado de despertá-lo. A lanterna tremia mais do que o normal nas mãos de Daniel, e ele precisou respirar fundo para retomar o controle. Cada passo que ele dava para dentro do cômodo parecia absorver o pouco calor que ainda restava em seu corpo. O ar ali dentro era pesado, quase sólido. Era como caminhar em direção a algo antigo demais e faminto demais. Ele se aproximou da mesa devagar, observando o pano escuro se mover levemente com cada corrente de ar. Mas aquilo não fazia sentido. O quarto parecia completamente fechado, sem janelas, sem abertura alguma. Não deveria haver vento ali dentro. Então, o que estava fazendo o pano se mexer? Quando chegou a menos de 1 metro da mesa, Daniel percebeu outra coisa. Os fragmentos brancos no chão não eram apenas pedaços aleatórios. Eles formavam um círculo. Um círculo perfeito ao redor da mesa, como se algo tivesse explodido de dentro para fora, ou como se fosse uma espécie de marcação, um limite. O cheiro metálico ficou mais forte. Agora, havia também um toque amargo, como de cinzas antigas misturadas com algo queimado. Daniel sentiu a garganta arranhar, mas manteve o foco. Ele precisava saber o que havia ali. Algo dentro dele, curiosidade, medo, talvez um impulso inexplicável, o empurrava para frente. A mão dele se esticou e segurou a ponta do pano. O tecido estava levemente úmido, frio como gelo, e parecia pulsar sob seus dedos, quase como um músculo tenso. Daniel engoliu seco e puxou devagar. O pano deslizou para o lado. O objeto embaixo dele era estranho. Não parecia antigo, mas também não parecia moderno. Era um cofre pequeno, metálico, com detalhes em alto relevo que lembravam símbolos que ele nunca tinha visto. Alguns eram linhas retas que se entrecruzavam como circuitos. Outros pareciam desenhos orgânicos, quase como raízes ou veias. Tudo gravado com precisão milimétrica. Mas o que realmente chamou a atenção foi o som. Um leve zumbido, baixo, contínuo, como se o cofre estivesse vibrando internamente, como se tivesse algo vivo ali dentro. Algo que não parecia gostar de ter sido descoberto. O cofre estava trancado por uma trava incomum. Não havia fechadura, apenas uma espécie de marca circular no topo, como se fosse necessário uma chave ou algo que se encaixasse perfeitamente ali. Daniel olhou em sua mão. A chave quente, a mesma chave que o trouxe até aqui, como se ela soubesse exatamente onde pertencia. Daniel aproximou a chave do encaixe circular no topo do cofre. Antes mesmo de tocá-lo, a chave começou a esquentar mais uma vez. Não de forma repentina, mas como se estivesse respondendo, reconhecendo, exatamente onde deveria estar. Um lampejo de pânico passou por sua mente, mas era tarde demais para recuar. Quando a ponta da chave encostou no círculo, o metal do cofre reagiu imediatamente. Linhas finas de luz vermelha se acenderam pelos símbolos, percorrendo cada desenho, cada marca, como se o objeto estivesse sendo ativado após anos, talvez décadas, adormecido. O zumbido aumentou. Não era apenas sonoro agora. Daniel sentia o chão vibrar sob seus pés. A sensação subia pelas suas pernas, reverberando no peito como um segundo coração batendo fora do ritmo. Ele tentou afastar a mão, mas a chave parecia presa, colada ao cofre, como se tivesse sido engolida pelo metal. O círculo girou sozinho, primeiro devagar, depois mais rápido. O ar dentro do cômodo ficou denso, tão pesado que parecia puxar o oxigênio para longe, como se o lugar estivesse sendo drenado por algo invisível. Daniel cambaleou para trás, mas não conseguiu tirar os olhos do objeto. Uma fissura se abriu bem no centro do cofre. Não era uma fresta comum. Parecia se formar organicamente, como se o próprio metal estivesse se esticando, respirando, se separando em partes vivas. Um cheiro de ferro queimado encheu o ambiente, e Daniel sentiu o estômago revirar. A luz vermelha explodiu para fora da abertura, mas não iluminou nada. Era uma luz estranha,
opaca, que parecia engolir as sombras ao invés de afastá-las. Daniel ergueu o braço para proteger o rosto, sentindo o calor bater contra sua pele. Então ele ouviu um som. Primeiro baixo, abafado, como um sussurro preso. Depois mais claro, mais definido. Não era mecanismo, não era eletricidade, não era vento. Era uma voz. Uma voz fraca, arrastada, chamando por alguém. Não por ajuda, não por socorro. Chamando um nome. O nome de Daniel. O sangue gelou instantaneamente. Ele deu 2 passos para trás, tropeçando nos fragmentos brancos no chão. A voz continuou, agora mais insistente, repetitiva, como se tivesse acabado de acordar de um sono interminável e estivesse faminta. O cofre abriu completamente, e dentro dele havia algo que Daniel jamais poderia ter imaginado, algo que não deveria existir, algo que parecia estar olhando para ele. O interior do cofre parecia fundo demais para o tamanho exterior. Daniel percebeu isso no mesmo instante. Era como olhar para dentro de um corredor estreito, feito de sombras pulsantes que não acompanhavam a iluminação da lanterna. A superfície interna não era lisa. Era feita de pequenas camadas, como escamas orgânicas, que se mexiam muito levemente, quase como se respirassem. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que o cofre estava quente, como o corpo de um animal vivo. No centro daquela profundidade impossível, 2 pontos se destacaram. Pequenas esferas brancas refletindo a luz. Por um segundo, ele pensou que fossem pedras, cristais, algum tipo de material raro. Mas então as esferas piscaram. O coração de Daniel quase saiu pela boca. Ele caiu sentado no chão, arrastando-se para trás sem tirar os olhos do que estava dentro. As esferas, agora claramente olhos, piscavam num ritmo estranho, descoordenado, como se estivesse se lembrando de como fazer isso. A voz voltou, mas dessa vez clara, nítida, saindo do interior do cofre como se ecoasse dentro de um túnel sem fim. Era uma voz rouca, cheia de estática, como uma gravação distorcida, e chamou novamente: Daniel. Ele não conseguia respirar. Seu corpo inteiro parecia travado, como se estivesse paralisado de dentro para fora. Ao mesmo tempo, pensamentos acelerados varriam sua mente. Como aquilo sabia seu nome? Como aquilo estava vivo dentro de algo lacrado há décadas? Quem ou o que havia colocado essa coisa ali? As sombras dentro do cofre começaram a se mexer, não como fumaça, não como poeira, mas como algo sólido, arrastando-se, tentando sair. Cada movimento gerava aquele zumbido grave, carregado de uma frequência que fazia os ossos tremerem. Daniel, sem forças, apenas rastejou para longe. Então, uma mão apareceu na borda, mas não era humana. Longa, fina, com articulações no lugar errado, como se tivesse sido montada por alguém que nunca tinha visto um corpo humano de verdade. A pele, se aquilo era pele, era pálida, quase translúcida, com veias negras correndo por dentro. A criatura puxou o peso do corpo para fora, e Daniel prendeu o grito na garganta. Não tinha rosto, apenas os 2 olhos brancos brilhando num espaço onde deveria haver uma face. E ainda assim, aquela voz insistente continuava chamando seu nome, como se estivesse vendo exatamente onde ele estava. O cofre atrás dela continuava zumbindo, cada vez mais fraco, como se tivesse gasto toda a energia apenas para libertá-la. Daniel tentou se levantar, mas suas pernas tremiam demais para sustentá-lo. Ele podia sentir, no fundo da mente, uma verdade horrível. Aquela coisa não estava pedindo para sair. Ela estava esperando por ele. A criatura inclinou a cabeça, curiosa, ou talvez reconhecendo algo que Daniel não sabia. A voz distorcida repetiu seu nome pela última vez. E então ela deu o primeiro passo em sua direção. A criatura avançou com um movimento tão fluido quanto impossível. Seus passos não faziam som algum, como se o chão não existisse para ela. Daniel recuou instintivamente, arrastando-se até bater as costas contra uma pilha de caixas no canto do porão. Seu peito subia e descia rápido demais. O ar entrava fragmentado, como se estivesse respirando através de um filtro quebrado. Cada vez que a criatura se aproximava, uma pressão invisível dominava o ambiente, apertando o ar como mãos invisíveis em torno de sua garganta. Ela parou diante dele,
próxima o suficiente para Daniel sentir o cheiro estranho que emanava dela, algo metálico, misturado à terra úmida e a algo doce, doce demais, como frutas apodrecidas. Os olhos brancos não piscavam mais, apenas brilhavam, como se emitindo luz própria. Daniel tentou falar, mas sua voz não saía. Apenas um som rouco, abafado pela própria respiração trêmula. Ele ergueu os braços, num reflexo inútil de se proteger, mas a criatura não reagiu à sua tentativa de fuga. Pelo contrário, inclinou a cabeça para o outro lado, como se estudasse algo nele. Então, a criatura ergueu a mão, devagar, deliberadamente, como se estivesse oferecendo algo. Daniel arregalou os olhos. Na palma alongada, profundamente enrugada e quase translúcida, havia um fragmento pequeno, preto como carvão. Não se parecia com nada que ele já tivesse visto. Era irregular, frio à primeira vista, mas produzindo um leve vapor, como gelo seco. A criatura aproximou a mão um pouco mais de seu rosto. Daniel tentou virar a cabeça para longe, mas o ar ao seu redor pareceu endurecer. Era como se ele estivesse preso dentro de um bloco invisível, incapaz de se mover, exceto pelos olhos, que corriam desesperados pelo espaço, buscando uma rota de fuga. A voz retornou, dentro de sua mente, não mais ecoando o nome dele do lado de fora. Agora era dentro de sua cabeça, vibrando como uma memória que não era dele, e não chamava mais seu nome. Ela mostrava imagens, fragmentos, lugares que Daniel nunca tinha visto. Montanhas negras, céu vermelho, corredores estreitos cheios de sombras se contorcendo, gritos abafados, portas sendo fechadas, e sempre o mesmo cofre, sempre se abrindo, sempre libertando algo que nunca deveria sair. A criatura aproximou o objeto escuro de sua testa. A pressão aumentou. Daniel sentiu sua visão borrar. Um zumbido estridente tomou seus ouvidos, tão alto que parecia perfurar seu crânio. Ele tentou gritar, mas o som ficou preso em sua garganta, engolido pela sensação sufocante que envolvia seu corpo. O fragmento encostou em sua pele. No mesmo instante, Daniel viu um clarão, não de luz, de consciência, como se parte de sua mente tivesse sido arrancada para fora ao mesmo tempo em que algo novo entrava, lentamente, cuidadosamente, como se estivesse escolhendo espaço entre seus pensamentos. E então, no impulso de puro desespero, Daniel conseguiu fazer a única coisa que ainda podia. Ele fechou os olhos. O porão ficou em silêncio por um segundo. Um silêncio tão profundo que parecia o som mais alto do mundo. O silêncio não durou. Uma vibração profunda começou a percorrer o chão, passando pelas caixas, pelas paredes, pelos próprios ossos de Daniel. Com os olhos fechados, tudo parecia pior. Ele sentia a presença da criatura como uma sombra densa, pulsante, pairando sobre ele. O ar voltou a encher seus pulmões de maneira brusca, como se alguém tivesse cortado um fio invisível que o impedia de respirar. Daniel abriu os olhos, arfando, esperando ver a criatura ainda diante dele. Mas não havia nada, apenas o cofre, ainda aberto, exalando aquele brilho vermelho sufocado que parecia respirar por conta própria. Por alguns segundos, Daniel se perguntou se tinha desmaiado, se tudo tinha sido uma alucinação provocada pelo susto, pelo ambiente, pelo isolamento. Mas então sentiu algo escorrer por sua têmpora. Tocou o rosto com a mão trêmula e encontrou um rastro fino de sangue. O fragmento encostou ali. Não era imaginação. Ele tentou se levantar, mas uma tontura violenta o derrubou de volta ao chão. O porão girava como se estivesse torcendo ao redor dele. As sombras se esticavam, compridas demais para serem projecções reais. Daniel piscou várias vezes, tentando expulsar a vertigem, mas ela só piorava. Foi então que ouviu passos. Passos lentos, passos pesados, passos atrás dele. O coração acelerou tanto que parecia querer escapar do peito. Ele virou lentamente, cada músculo protestando, esperando ver a criatura emergindo das sombras de novo, pronta para terminar o que começou. Mas não havia nada, apenas o corredor escuro que levava até a porta do porão. Os passos continuaram, só que agora vindo do andar de cima. Daniel congelou. A casa estava vazia. Ele entrará sozinho. Trancar a porta. Ninguém sabia que ele estava ali. Ninguém poderia estar caminhando no andar de cima. Os passos ficaram mais claros,
mais nítidos. Alguém, ou algo, estava atravessando o corredor, arrastando o pé direito como se estivesse ferido, se acostumando a andar. Cada arrastar ecoava no teto, reverberando pelo concreto. Daniel engoliu seco. A criatura tinha sumido do porão. Talvez não tivesse desaparecido. Talvez só tivesse encontrado outra saída. O coração dele martelava. O sangue ressoava nos ouvidos, quase abafando tudo ao redor. Ele lutou contra a tontura. Finalmente, conseguiu ficar de pé, apoiando-se na parede. A sensação de que algo estava errado dentro de sua cabeça continuava, como um peso frio, latejante. Um pensamento veio, não como ideia sua, mas como um empurrão mental, algo intruso. Suba. Daniel balançou a cabeça, como se pudesse expulsar aquela voz estranha que surgia dentro dele. Mas ela continuou. Suba. Agora. Os passos no andar de cima pararam. O silêncio se tornou ainda mais opressor. Algo estava esperando por ele. E, pior ainda, algo dentro de sua mente parecia querer que ele fosse até lá. Daniel respirou fundo, ou tentou. O ar parecia denso, pesado, como se ele tivesse que forçar cada molécula a entrar nos pulmões. O porão inteiro parecia inclinar-se para cima, como se a própria casa esperasse que ele obedecesse à ordem. Suba. A voz mental não era um som. Era um impulso, um comando que não tinha origem, e justamente por isso era mais assustador. Daniel esfregou as têmporas, sentindo o sangue seco onde o fragmento o havia tocado. A dor pulsava ali, como um segundo coração batendo fora de compasso. Ele deu o primeiro passo rumo à escada. Só então percebeu que o brilho vermelho do cofre estava diminuindo, respirando mais devagar, como se algo dentro dele estivesse adormecendo, ou se movendo. Daniel desviou o olhar e começou a subir as escadas com cuidado. Cada degrau rangia como se estivesse denunciando sua presença, anunciando a algo que o aguardava no andar de cima. Ele tentou se convencer de que talvez fosse só um intruso normal, um ladrão, uma pessoa, qualquer coisa mundana que explicasse os passos. Mas o arrastar, o ritmo, aquela pausa longa e silenciosa logo depois. Nada ali era humano. O topo da escada parecia mais distante do que deveria. Quando finalmente alcançou a porta, percebeu que ela estava entreaberta. Ele tinha certeza absoluta de tê-la fechado. E trancado, Daniel empurrou devagar. Um rangido fino, agudo, ecoou pelo corredor. A casa estava escura. Só a luz fraca do poste da rua entrava pela janela da sala. As sombras se esticavam pelas paredes, criando formas que pareciam se mover quando ele desviava o olhar. Então ele o viu, no fim do corredor. Uma silhueta parada, imóvel, alta demais, magra demais, desproporcional. A cabeça parecia inclinada, como se estivesse observando Daniel com uma curiosidade mórbida. Mas não tinha rosto, ou, pelo menos, não que ele conseguisse distinguir naquela sombra que parecia mais densa do que a própria escuridão ao redor. Daniel sentiu o estômago revirar. A voz dentro de sua mente sussurrou novamente, mais suave agora. Você já sabe quem eu sou. Ele recuou um passo. A silhueta avançou um, sem o arrastar anterior. Esse movimento foi silencioso, preciso, intencional. O corredor pareceu estreitar. O ar ficou ainda mais frio. O que você quer? Daniel conseguiu murmurar, mas a voz quase não saiu. O que você já abriu? A resposta veio, não do ser, mas de dentro da cabeça dele, como se seus próprios pensamentos estivessem sendo manipulados por um ventríloco invisível. Daniel lembrou do cofre, do brilho vermelho, do toque do fragmento em sua pele. De repente, a tontura voltou com força, derrubando de joelhos. Ele apoiou as mãos no chão. Algo queimava dentro do seu crânio. Uma imagem emergiu em flashes. O interior do cofre, o fragmento, rachaduras, algo tentando sair. Não era um objeto, era um recipiente. A criatura deu mais um passo e agora estava perto bastante para que Daniel sentisse o ar ao redor dela vibrar. Como se sua presença não fosse física, mas uma falha no ambiente. A voz final veio como se tivesse sido gravada dentro de seus ossos. Você me libertou, e agora carrega minha porta. Daniel engoliu seco. Algo quente começou a escorrer de seu nariz. Sangue. O mundo ao redor começou a tremer. Ou ele estava tremendo,
Já não conseguia distinguir. A criatura estendeu uma mão longilínea, esguiamente construída por sombras que pareciam vivas. Quando tocou sua têmpora ferida, Daniel sentiu sua consciência se dividir, como se algo estivesse entrando enquanto algo dele próprio estivesse sendo puxado. E naquele instante, ele entendeu. Não era ele que subia, era ela que estava descendo, através dele. O último pensamento de Daniel, antes de tudo apagar, foi que a casa finalmente parou de render, porque agora não estava mais vazia.